Amados, amadas, nós tivemos um probleminha com a nossa transmissão pelo YouTube. No momento nós estamos então fazendo a transmissão somente pelo Facebook. Aqueles que puderem, nos acompanhem, rezem conosco, pedindo as bênçãos, as graças de Deus. Eu queria começar esta conversa manifestando a minha solidariedade, manifestando também o meu pesar à família Braga pela perda do seu ente querido, do seu filho, o Antônio Francisco Braga, que é irmão do Ciro, que faleceu nesta noite de ontem. Dizer, amada família, aliás, posso imaginar o tamanho da dor que no momento vocês sentem e passa, mas eu quero dizer que eu estou rezando por vocês e quero dizer que mesmo na distância eu estou unido a vocês pela oração, as súplicas, intercessões, pedindo a Deus a força, o conforto para esse momento tão difícil que vocês passam pela perda deste ente tão querido de vocês. Que Deus possa lhes abençoar, lhes dar toda a força. Mas dizer, de maneira geral, a todas as famílias que nesse momento perderam entes queridos, que eu estou unido a vocês, que eu estou rezando por cada um de vocês, aqueles que se encontram afetados pela Covid também, as famílias que têm alguém infectado. Quero dizer que eu estou unido a vocês, rezando por cada um de vocês. E claro, em meio a essas dores que estamos vivendo, Deus hoje também me deu a graça, a bênção de poder bendizê-lo hoje, nesse dia de hoje, mesmo com tanta dor, tanto sofrimento, por mais um ano que Ele me dá de vida ministerial, do sacerdócio que a igreja me conferiu, e que nós servimos a igreja, ao seu povo, porque o ministério não é nosso, o ministério é da igreja. Simplesmente Deus, na sua misericórdia, não por dignidade, nos chama a esse exercício. E agradecer a tantas pessoas que Deus vai colocando no caminho da gente e que vai nos ajudando a viver e realizar esse ministério. Por isso eu bendigo e agradeço a Deus por tantas pessoas boas, amigas, companheiras, solidárias, que vão se unindo a nós e nos ajudando a viver e testemunhar esse ministério. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia de hoje nos traz 2 discursos de despedida de Paulo e também de Jesus. E esses 2 contextos, essas 2 situações também servem muito para esse momento que nós estamos vivendo tão difícil. Mostrar que também a vida tem as suas perdas, elas fazem parte também da nossa vida, embora nós não aceitemos. Mas bonito a preocupação tanto de Paulo como de Jesus, de preparar Jesus os discípulos e Paulo de preparar os pastores, os bispos, os padres naquele momento para dar continuidade à sua missão. Por isso ele faz toda uma exortação, lhes trazendo a consciência de que eles foram constituídos bispos, pastores para tal missão, e que eles não deixem que o rebanho pereça, não deixem que se introduza na comunidade lobos com o intuito de desunificar ou tirar a unidade da comunidade. E ele vai fazendo esse longo discurso. Ele está na comunidade de Éfeso, fazendo esse longo discurso, porque ele vai retornar para Jerusalém. E possivelmente as revelações que ele tem
o Espírito Santo vai revelando que ele vai enfrentar muita dificuldade ainda, vai enfrentar ainda as cadeias dos tribunais, e ele vai partilhando. E Paulo vai inclusive dizendo que talvez ele nem voltasse mais lá, eles nem voltariam mais a vê-los novamente. E é bom nós olharmos para esses dois discursos, porque nós estamos na semana da unidade de oração pelos cristãos. E é bonito essa preocupação de Paulo e de Jesus, porque nos faz olhar também um pouco para a missão que Jesus nos ensinou, Jesus nos confiou. O mandato que ele nos deu de evangelizar, mas o mandato que nós recebemos para também arrebanhar, cuidar, pastorear do rebanho dentro de casa. Dentro de casa. E esses dias têm sido realmente um dia para isso. Esses dias têm sido os dias para que nós olhemos o rebanho dentro de casa. Porque aqui, amados, é importante a gente dizer, não quero generalizar, mas aquele que não sabe cuidar dentro, também não saberá cuidar fora. A missão, ela começa junto aos nossos. A missão começa mesmo junto dos nossos, da nossa própria casa. E às vezes nós permitimos que tanta coisa seja introduzida dentro da nossa casa. Quantas coisas nós permitimos que sejam introduzidas, levadas dentro da nossa própria casa. Quer dizer, se eu permito isso na minha casa, entre os meus, evidentemente que não terei a vigilância para cuidar de um rebanho maior. Dentro da própria igreja, nas nossas pastorais, no nosso serviço. E nós vemos isso, não é? Nós somos católicos, conhecedores dos mandamentos, das instruções do próprio Evangelho, mas às vezes nós deixamos tantas outras coisas que contradizem, que não são convenientes entrarem dentro da nossa igreja, da nossa doutrina. Quanto de nós nos passamos, ou às vezes fazemos tanta crítica da nossa própria igreja. E eu acredito que muito mais do que a unidade entre as igrejas cristãs, tem que acontecer também uma unidade entre nós dentro da igreja. Com fé em Deus, logo mais nós vamos retomar nossas atividades. E é bom que venhamos com a outra mentalidade, com mais unidade, com mais comunhão, para que realmente haja um entendimento maior e assim o rebanho não pereça. É bom olhar para as palavras de Jesus no Evangelho e ver o quanto Jesus faz uma oração bonita e a preocupação deles com os discípulos. Ele vai rezando ao Pai, e o que ele fala? Olha, veja o que ele pede ao Pai: guarda-os em teu, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer e conhecer, a fim de que seja um como nós somos um. Quer dizer, do jeito que a relação de Deus com o seu Filho Jesus deva ser a relação de nós que somos igreja. Quer dizer, essa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo deveria ser a unidade que nós vivemos dentro da igreja. E Jesus, de certa maneira, está pedindo: Pai, os guarda nos teus mandamentos, os guarda nos teus ensinamentos, mas os guardeis também lhes dando a proteção. Que diz a preocupação de Jesus é que nada de ruim venha lhes acontecer com o seu rebanho, com os seus discípulos. Depois pede a eles a unidade. Bem, por que tanta coisa se introduziu na Igreja Católica? Por quê? Por que tanta coisa se introduz na família? Quando não tem aquela unidade. Quando a gente não conversa, quando a gente não se entende, cada um puxa para cá, o outro puxa para o outro lado, cada um pensa de um jeito, cada um acha que aquilo é o certo, e aquilo eu vou trazendo para dentro da minha própria casa, eu vou trazendo para dentro da própria igreja. E que nós pensamos que não, a nossa vida, a nossa casa, a igreja vai se tornando um grande caos. Por isso, para que a igreja realmente se mantenha fiel à sua missão, tem que haver uma unidade. E aqui é bom dizer, não é, que a Igreja Católica tem suportado, ou a Igreja Católica tem passado por todas essas situações ao longo desses 2000 anos,
porque na pessoa do Papa se mantém uma unidade. E a família, quando ela está unida, o marido está unido à sua esposa, pode acontecer o que acontecer, mas eles conseguem manter a unidade. A gente vê isso de maneira muito visível, às vezes quando morre o pai e a mãe, aí a família se desfacela. Normalmente a família quebra aquela unidade, porque o pai e a mãe esse eram de unidade. Então vocês são muito importantes. Depois Jesus diz manter a alegria. Manter a alegria. Padre, como vamos ter alegria, não é? Num tempo, numa situação como essa? É Jesus que nos pede. Não deixemos que o nosso coração se deixe, não deixe que os nossos corações sejam tomados de tristeza. É isso que também o mal quer, tirar toda a nossa alegria. O mal quer realmente plantar a tristeza, a angústia, a amargura em nosso coração, mesmo sofrendo, mesmo sofrendo, mesmo nós tendo medo de vez em quando, mas nós não podemos deixar de ter alegria no Senhor. E por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho vai concluir Jesus pedindo para os livrar de todo o mal. Isso é bonito, porque Jesus simplesmente não nos confia a missão e nos deixa caminhar de qualquer jeito. Pelo contrário, é verdade que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai nos guardando. E quando eu me preocupo das coisas de Deus, Deus vai cuidando e cuidando das minhas coisas. Portanto, amados, roguemos para que nós aprendamos com Paulo, no zelo à comunidade, nos preocupemos com Jesus no amor e no cuidado aos discípulos. Não só lhes instruiu na palavra, nos mandamentos, mas lhes deu o próprio Espírito Santo para que eles fossem guardados. Que recebamos também esse Espírito Santo a fim de que sejamos guardados, protegidos na nossa missão, tanto aqui na igreja como também na missão em casa. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.